Muito boa tarde a todos. Antes de mais, são 7 da tarde, como eu tinha prometido. Às 7 horas trazia aqui o Diogo Rios, que é o treinador do Juvenis Sub-17 do Infest, ao qual eu agradeço o ter aceito o convite para também estar aqui. É preciso também dar voz aos escalões inferiores do clube, inferiores em termos de idade, não em termos de qualidade, como é óbvio. Portanto, muito obrigado, Diogo, por teres aceito. Obrigado eu pelo convite. Antes de mais, boa tarde a todos os que nos estão a ouvir e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem, Diogo. Vamos começar, como habitualmente eu tenho feito, vamos falar um pouco sobre a tua vida pessoal e profissional. Tu tens 28 anos, és natural do Porto e vives em Gondomar, mas o que é que tu fazes da vida para além de ser treinador de futebol? Assim, pronto, o futebol surge nesta, não como como o meu a fazer principal. Eu sou professor de Educação Física. Neste momento leciono AECs, aulas de atividades de enriquecimento curricular, duas turmas de quarto ano e terceiro também geralmente são misturadas, em duas escolas para a Câmara do Porto. A escola de São Nicolau, que fica na Ribeira, e a escola de Carlos Alberto, que fica mesmo na praça em Carlos Alberto, à beira dos Leões, no Porto. Pronto, essa é a minha atividade profissional e o futebol surge, pronto, é uma paixão que surge um bocadinho mais tarde, mas que tenho vindo a desenvolver e felizmente tenho essa possibilidade, sabendo que alguns colegas não a têm e também gostariam de a ter, mas o Infesta dá-me essa possibilidade, da qual já agradeço. Muito bem. Mas pelo que sei, tu na tua vida pessoal, o futebol não foi a tua primeira modalidade como atleta. Assim, eu nunca joguei futebol federado. Joguei, pronto, claro, futebol. Toda a gente joga futebol na escola, com os amigos, toda a Claro. gente adora futebol. Acompanho o futebol desde sempre, um bocadinho por influência do meu pai, que no clube que nós apoiamos, que nos leva, que me levava a mim e familiares, etc., sempre ao futebol durante anos e anos e anos, Estádio das Antas, depois Estádio do Dragão, toda a gente que acompanha, que nos acompanhava e que ainda acompanha também na família, que somos muitos. Pronto, mas eu depois realmente, por influência de alguns amigos, entrei para o Hockey Patins. Fui guarda-redes, joguei no Académico do Porto, joguei no Fanzeres, se calhar o clube onde estive que me deu mais oportunidades e que me fez entrar no plantel sénior como guarda-redes. Joguei segunda divisão nacional. Não é profissional, infelizmente, porque o campeonato de Hockey Patins não permite a profissionalização da maior parte dos jogadores. Mesmo na primeira divisão há equipas que não são profissionais, que treinam à Exato. noite e que é muito complicado. Se bem que o hockey agora está um bocadinho diferente do que na altura que eu jogava, agora há mais dinheiro, há mais investimento, principalmente na primeira divisão, mas é uma modalidade que me é muito querida e pronto, e como é óbvio, como deves compreender, foram 12 anos ou 13 a jogar e é mesmo uma modalidade que me é muito querida e continuo a acompanhar com todo gosto. Entretanto, o treino do futebol surge através de um convite de um amigo na altura da faculdade. Eu entrei para o Instituto Superior da Maia para tirar Educação Física, sempre ligado ao desporto, a minha vida toda, e pronto. E ele surgiu o convite para ingressar com ele no Salgueiros, na altura, na equipa técnica dele, e eu fui aprendendo. Felizmente passou-me bases muito interessantes, que me levaram a trilhar o caminho que estou até hoje. O caminho que tenho até hoje. Muito bem. Qual é o facto de seres professor de educação física ajudou também a que tu enverdasses por esta profissão, digamos assim? Claramente. Assim, a educação física, o gosto pela educação física surge desde, sei lá, sétimo, oitavo ano, mais ou menos. Desde aí, mais ou menos, que eu soube que seria professor de educação física, que diga a toda a gente que seria professor de educação física e que era essa a minha vontade. Sabendo que as coisas na altura não estavam tão complicadas como estão hoje para dar aulas, é extremamente difícil entrar nos quadros, são muitos professores, poucas vagas, mas a educação física é que me encaminha para a Faculdade de Desporto, que me dá a oportunidade de entrar na área do treino, que me faz tirar, depois de tirar o mestrado de ensino,
de Educação Física, tirei, após estar desempregado um ano em que não consegui dar aulas, voltei à faculdade, tirei mestrado de treino de alto rendimento, ou seja, foi uma paixão que foi crescendo ao longo dos anos de treino. Começou como um desafio da parte de um colega, e hoje é uma paixão, e viver sem o futebol, e nestes tempos então que estamos em casa confinados, infelizmente devido ao Covid, é extremamente complicado estarmos sem treinar. Muito bem. Começaste com o hockey e acabaste no futebol. As duas modalidades são queridas, eu compreendo isso, mas com certeza certo, que tu deves ter uma preferência. Como é que eu estou a explicar? O hockey patins ajudou-te também na questão de ingressares no futebol. Não sei se me vou conseguir explicar da melhor forma aquilo que eu te quero perguntar, mas o que é que te fez mudar do hockey para o futebol? Assim, eu nunca tive, lá está, foi aquilo que eu te falei, o futebol, eu infelizmente não tinha muito jeito para jogar, nunca fui grande jogador, aliás, nem médio sequer, como futebolista passei ao lado, ia passar ao lado de uma grande carreira. Pronto, então, quando surgiu essa oportunidade, eu ingressei no hockey, como já te falei, como falei anteriormente. Certo. Okay. Claro que uma coisa não tem, ou seja, a nível de desporto, um não tem muito a ver com o outro, não é? Para mim tudo é isso que eu queria perguntar, as diferenças de uma modalidade para a outra, para além daquelas que nós conhecemos, obviamente. Sim, como é óbvio, só as diferenças físicas dá logo para notar, não é? Um joga-se em pavilhão, o outro joga-se em campo aberto. Exatamente. Assim, a diferença surge como é que, ou seja, essa pergunta faz-me pensar um bocadinho, e isso foi algo porque já me passou pela cabeça, porque é que o hockey se calhar nunca despertou em mim a vontade de treinar, mas porque eu me via ainda como um jogador, e pronto, então nunca, quando nós somos jogadores, nunca pensamos, se calhar só mais no final da carreira, começamos a pensar, sim, se calhar em ingressar no treino. Claro que há colegas que são diferentes, o caso do Manel, que joga nos séniores, que é treinador do Sub-13 e é mais novo que eu, mas acho que a diferença parte, sobretudo, da forma como nós lidamos com as coisas e como nós olhamos para o desporto. Eu olhava como um jogador, quando surge a oportunidade de eu olhar a partir do treino, eu adorei. E foi quando eu nunca mais larguei. E aliás, tanto que eu deixei de jogar porque não conseguia conciliar as duas coisas. Era impossível conciliar as duas coisas, porque às vezes tem momentos em que eu saio do campo às 10 da noite e às vezes às 11, o que era impossível ir ao treino, não é? Da parte do hóquei, nos dias em que coincide isso. Então eu abdiquei do hóquei para ingressar só no futebol. É claro que tudo pesa, não é? Tudo pesa, e achei que se calhar poderia ter mais sucesso começando uma carreira de treinador, indo um bocadinho mais longe do que fui como jogador. Claro que acho que atingi um patamar interessante como jogador, mas acho que dificilmente passaria dali. Como treinador, não. A ambição é outra, é diferente. Penso que as coisas podem correr de uma forma diferente e felizmente tenho tido essa sorte e esse mérito também, porque também é muito do meu trabalho e do trabalho de quem trabalha comigo, passando um bocadinho a redundância, mas de quem trabalha comigo, que todos os dias estamos a trabalhar em prol dos clubes onde estamos, da equipa com que estamos a liderar naquele momento, e desde já um agradecimento a todos os que trabalham comigo e que já trabalharam e que não só eu os ajudei, mas que eles também me ajudaram muito e que me ensinaram muita coisa. Posso dizer, por exemplo, que todas as semanas, por exemplo, este ano no Infesta, e já é algo que vinha sendo recorrente, mas todas as semanas nós reunimos para preparar a semana de treino no início da semana. Não é feito nada à sorte, não é o que me apetece naquele dia, eu chego cá de manhã e vou achar, hoje vai ser o treino, vai ser aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o momento da equipa, tem a ver com a forma com quem vamos jogar, com a forma como eles estão, se vem de 2 vitórias, se vem de 2 derrotas, como é que é o campo, como é que não é, se é grande, se é pequeno, se é largo, se é estreito, percebes? Tudo se é sintético, tem que ser pelado, tem tudo a ver. Exatamente, tudo faz diferenças. Claro. E quanto mais ao pormenor nós formos, mais perto estamos do sucesso. Essa é a minha forma, é a forma como eu acredito que estamos mais perto de vencer.
Diogo, pela tua carreira que eu estive a pesquisar, tu passaste aqui por alguns clubes, Salgueiros, Rio Tinto, tudo em camadas jovens, claro, Estrelas de Fãs, os Sim, Folgões, a Nogueirense, até ter chegado à Infesta este ano. certo. Por aquilo que eu sei, tu, para além de seres treinador dos juvenis, dos sub-17, também és treinador na academia do Infesta. Sim, sou treinador da equipa de sub-10, uma equipa que me deixa extremamente orgulhoso. São miúdos fantásticos, fizeram um campeonato fantástico. Conseguimos, sei lá, tivemos uma derrota na primeira fase e 2 empates, mas fizeram um campeonato, não olhando tanto para os resultados, mas olhando mais para a evolução deles. É uma equipa que chegou às minhas mãos, vindo também da divisão da Elite, ou seja, a divisão onde estamos a competir este ano, mas que chegou às minhas mãos e que achava dentro do... Claro que se me disserem está tudo bem, não está tudo bem, nunca está tudo bem e há sempre coisas a melhorar. O treinador que estava com eles antes fez um trabalho à imagem daquilo que ele acredita. Nós fazemos um trabalho diferente, e que está a dar os frutos. E que ainda agora, nesta fase onde estamos a competir, na divisão da Elite, estamos numa série extremamente complicada, com Dragon Force, com Porto, 2 equipas de Dragon Force, o Porto, o Boa Vista, o Foz, que também é uma equipa Dragon Force, o Leixões, que ficou em primeiro na nossa série, que nós ainda agora lá tínhamos perdido, desta vez conseguimos vencê-los. E os miúdos estão a fazer um campeonato fantástico. A evolução deles tem sido clara, tem sido notória e temos tudo para continuar. Eu espero continuar com eles muitos anos, porque eles têm muito para me ensinar, da mesma forma que eu também tenho muito para lhes ensinar a eles. Porque são crianças e também temos muito a aprender com eles. Já na escola é exatamente igual. São idades idênticas, as que eu leciono na escola e as que estou também aqui no clube. E porque também, lá está, a minha vivência da escola sempre me fez também não abdicar de estar com equipas mais jovens. Claro que a equipa principal, digamos, a equipa mais velha que eventualmente eu treino todos os anos, poderá dar outra projeção. E traz outra vivência e outra forma de olhar para o jogo. No entanto, nunca abdico de estar com equipas mais jovens, porque lá está, estou habituado a isto na escola e nos clubes também gosto de fazer esse encaminhamento. Muito bem, Diogo. Tu, apesar de os sub-17 do Infesta é o escalão mais alto que tu treinaste até hoje. Treinar como treinador principal, sim. Sim. Este ano comecei na equipa de sub-18, mas depois este ano comecei na equipa de sub-18, mas depois houve uma troca a meio, pronto, porque motivos do clube que me fizeram endereçaram o convite para assumir a equipa, e eu fiz todo o gosto de aceitar, mas treinei no Nogueirense sub-19, segunda divisão nacional. Estive na equipa técnica da segunda divisão nacional, na altura no Nogueirense, há cerca de 2 anos atrás, exatamente. Esta seria agora a terceira época. Muito bem, muito bem. Diogo, tu como treinador, tens alguma referência? O Pedro ainda no sábado, portanto fez 8 dias, quando eu o entrevistei da primeira vez, referiu a 2 treinadores portugueses, mas tu tens também os teus como referência? É sim, tenho. E são se calhar um bocadinho opostos um do outro. Tenho 2 que acompanho com regularidade, e a forma de jogar de um é completamente diferente da forma de jogar do outro. Um é o André Vilas Boas, que acho que tem todo o perfil de um líder como eu gosto, não impondo a sua liderança de forma agressiva, mas impondo a sua liderança através do conhecimento e através da sua categoria e dos resultados que também obtém, claro. E a outra referência é o Jorge Jesus. Neste momento, o Jorge Jesus costuma-se dizer que é o treinador da moda, não é? A verdade é que eu, já desde os tempos em que ele estava em Braga, que acompanho o trabalho dele. É um treinador com claro que também teve que se adaptar, como é óbvio. E é um treinador que neste momento olha para se calhar não é um treinador tão ofensivo como as pessoas pensam, pelo menos na minha forma de ver o jogo,
porque acho que ele melhorou bastante na sua forma defensiva, na sua organização defensiva, o que lhe permite, claro que também tem, se me disseres, tem uma equipa fantástica neste momento, se calhar à frente dele, e é melhor que o plantel do que praticamente todo o campeonato brasileiro, claro que sim. No Benfica, quando estava no Benfica, se calhar era o plantel que mais qualidade tinha também a nível individual, se calhar também era, mas a verdade é que ele também tem o mérito de lá chegar e de se adaptar e readaptar cada vez que é necessário, e a verdade é que aquilo que nós víamos antes, que era um treinador se calhar um bocadinho, muitas vezes perdido, em momentos como quando aconteceu o golo aos 92 minutos do Kelvin, etc., em que nos momentos decisivos as equipas dele não conseguiam chegar lá. Aconteceu durante 2 anos seguidos, aconteceu depois também no Sporting, se bem que o Sporting sabemos que tem condicionantes completamente diferentes, claro. Mas é um treinador que se adaptou, é um treinador que se calhar agora olha mais para o processo defensivo, para depois iniciar o seu processo ofensivo. E eu também sou um bocadinho assim como treinador, preocupo-me se calhar primeiro em defender melhor do que atacar. Sou um treinador, não digo defensivo, mas digo mais, se calhar dou mais importância ao processo defensivo, porque acho que também é o mais difícil de assimilar da parte dos atletas, do que ao processo ofensivo. E então tenho essas duas referências, como falaste. É engraçado que o Jorge Jesus, eu não o acompanho, ou seja, eu lembro sempre do Jorge Jesus, não é? Tenho 37 anos, já lembro dele ainda no Estrela da Amadora e no Felgueiro. Exatamente. Mas é engraçado porque ele só começou a ter alguma projeção a partir de que foi para o Belenenses. Foi antes ainda do Braga. Sim, em que quando chega à final da taça com o exatamente. Belenenses. E perdeu em Munique com o Bayern por 1-0, fez ali um jogo. Exatamente. Muito bem, Diogo. E se reparares, as equipas dele são, principalmente contra os grandes, nesta fase mais recente, contra os grandes, eles fazem jogos fabulosos. Já me lembro perfeitamente do jogo do Sporting no Bernabéu, por exemplo. Faz um campeonato fabuloso, faz uma Liga dos Campeões fabulosa, faz um jogo fabuloso e acaba por perder ingloriamente, não é? Mas pronto, é o futebol, é mesmo assim. Um bocadinho à semelhança do que acontecia no Benfica, não é? Porque também fazia grandes jogos e acaba por perder. Exatamente. Assim, nesta fase, claro que estamos a defrontar neste caso estaria ele, a defrontar o Real Madrid, que é o super Real Madrid, com Cristiano Ronaldo, na altura ainda do Cristiano Ronaldo, com uma equipa fantástica pela frente e com valores individuais muito mais fortes, o que torna o coletivo também muito mais forte que o do Sporting, naquele caso. Mas sim, faz algum sentido. Olha, Diogo, a maioria dos teus jogadores andam na ordem dos 16, 17 anos, ou seja, são miúdos que andam ali no ensino secundário, 9º, 10º, 11º, por ali. Ou seja, são miúdos que já estão numa fase final, portanto, da escola, não é? Qual é a importância que existe entre a escola e o futebol, sabendo de antemão que muitos dos pais fazem aquela chantagem psicológica com os miúdos a dizer só vais para o futebol se tirares boas notas? Pois, e sabes que, pronto, é mais um exemplo, se calhar, daquilo que não deve acontecer, e alguns pais às vezes, já aconteceu, se calhar um bocadinho mais fora do futebol, mas às vezes perguntam-me algumas coisas sobre isso e eu tenho dado a minha opinião, que é uma coisa não tem nada a ver com outra e é possível complementar as duas coisas. Ou seja, a minha tese de mestrado de ensino, do mestrado de ensino, de Educação Física, fala sobre isso. É um atleta que na altura andava na escola onde eu fiz o meu estágio, foi a Escola Secundária Rio Tinto, um atleta do Futebol Clube do Porto, de handball, júnior, praticamente profissional, treinos todos os dias, horários por cumprir, planos de treino fora do próprio treino por cumprir, plano alimentar, tudo só a nível de ordenado é que não era profissional. Claro. E um aluno de excelência, um aluno com uma média de 19 pontos, não me recordo agora, mas andava perto dos 20. Um aluno de excelência. Ou seja, através de uma entrevista consegui reunir um conjunto de fatores que nós achávamos, eu em conjunto com a minha orientadora, achávamos que podia ser fundamental para que isso acontecesse. E se calhar a motivação passa um bocadinho ao contrário. Ou seja, não é tirando o futebol
que muitas vezes... Eu percebo que às vezes há pais que podem olhar para aquilo, ou seja, e ser a única coisa que lhes pode tirar. Por exemplo, eu vou-te contar um episódio que me aconteceu este ano de um pai de uma equipa de sub-10, da equipa de sub-10, que me disse assim: mister, se eu tirar a PlayStation ao meu filho, ele vira-se para mim e diz: eu não me importo. Se eu tirar a televisão, ela diz-me assim: não quero saber, podes-me tirar tudo o que tu quiseres, até se calhar um bocadinho mais em provocação do que propriamente Claro. sentimento verdadeiro daquilo que o miúdo quer, não é? E a única coisa que lhe posso tirar e que ele sei que ele sente é o futebol. É o futebol. E eu disse, pois, mas olha, vamos chegar a um acordo. Por acaso, felizmente, não aconteceu. Ela falou-me nisso, acho que até foi uma mãe, ela falou-me nisso numa situação de, mister, se acontecer é por causa disto, não sei o quê, porque já aconteceu no passado. Felizmente, este ano não se passou, o que quer dizer que o miúdo também se tem portado bem, e isso é bom. Claro. Mas acho que são duas coisas que se podem ser completamente conciliadas, e que há tempo para tudo. Se calhar é a tal situação. Há coisas onde podemos cortar, imaginemos, se eu estiver menos 1 hora a ver televisão por dia, é mais 1 hora, ou dessa 1 hora é mais 40 minutos que eu posso aproveitar para estudar, de tempo útil, de estudo, percebes? Acho que há sempre formas de conciliar as duas coisas, e nunca uma pode ser a objeção da outra. Isso é aquilo que eu acredito. O treinador acaba por ser uma parte pedagógica nestas situações. Claro que Os sim, pais procuram claro muitos treinadores para isso, não é? Claro que sim. E isso, por acaso, felizmente tenho sentido ali no Infesta, tenho sentido um bocadinho isso. Acho que os pais têm tido um papel, pelo menos nas equipas que eu treino, nas 2 equipas que eu treino, os pais não têm um papel de estar a criticar ou de estar a olhar para a equipa e a dizer mal lá para dentro, nem ou para o treinador ou para os miúdos, estar a dizer passa a bola, ou imaginemos aquilo que toda a gente vê. E não, por acaso isso não tem acontecido, o que é de salutar e é de louvar, mas tem acontecido, se calhar, mais a aproximação dos pais para com o treinador tem sido mais nesse sentido, tentar perceber algumas estratégias em que eu posso ou não ajudá-los, em que eles depois podem ou não concordar com aquilo que eu digo, não é? Porque depois também dou a minha opinião e o pai pode dizer, não, mas eu não concordo e vou continuar a seguir a minha opinião. Pronto, e ele é o pai, ele é que manda, e eu não posso ir buscar o filho dele, a casa, não é? Mas não, os pais têm tentado uma aproximação pedagógica também, o que é sempre bom, e eu gostava, era bom, claro, que já há outros clubes que isso não aconteceu, também é verdade, onde eu já estive e que isso não funcionava assim, mas que é de louvar e penso que é de agradecer aos pais a postura que têm tido e a atitude que têm tido para com os seus filhos e para com a equipa deles, sabendo que é sempre possível conciliar as duas coisas. Muito bem. Algo que infelizmente nós temos visto muitos relatos noutros clubes, até mesmo da igualha do Infesta, ou seja, mais ou menos do mesmo nível, em que há muitos pais que infelizmente não olham como os pais. Exatamente. Olha, eu percebo o que tu queres dizer. Também já tive situações em que isso aconteceu e foram situações que não... É assim, ninguém gosta de passar por isso e mesmo os próprios filhos... aconteceu, o próprio filho virar-se para o pai na bancada, já aconteceu na minha equipa minha, o próprio filho virar-se para o pai na bancada, vai estar calado ou imagina assim, qualquer coisa do género, mas já aconteceu isso e eu tenho que dizer ao miúdo, imaginemos, numa paragem, tenho que dizer, calma, o jogo é aqui, concentra-te no que estás a fazer e depois falas com o teu pai em casa, lá fora, é diferente. Olha, tu consideras que o treinador deve acompanhar os seus atletas na subida de escalão? Ou seja, tu estás no sub-17, achas que és da opinião que deves continuar na equipa no próximo ano, mas no sub-18? É assim, isso eu não tenho muito uma opinião formada acerca desse assunto. Eu já trabalhei com vários tipos de coordenadores, com opiniões completamente diferentes acerca disso. Já trabalhei em clubes em que sim, fazíamos a continuidade. Já trabalhei em clubes em que os treinadores estão mais fixos àquela idade, percebes? Do género, aquele treina sempre os sub-17, o outro treina sempre os sub-19, imaginemos, e o outro treina sempre os sub-15, sub-16, por aí fora. Portanto, sinceramente, eu acho que mais do que 2, no máximo se calhar 3, mas se calhar aí já estamos a exagerar um bocadinho, mas depende do contexto e também depende da equipa, mas se calhar mais do que 2 anos com o mesmo treinador...
não é muito benéfico. Ou seja, acho que as pessoas depois acabam também por se acomodar um pouco. Os próprios, se calhar também treinadores, e se calhar falando por mim, as pessoas acabam por se acomodar um bocadinho, os próprios miúdos acabam por se acomodar ao treinador, depois se calhar a própria ideia já não flui com tanta, da forma como nós queremos, e acho que se calhar haver alguma troca de vez em quando, lá está, se calhar de 2 em 2 anos, haver a troca é benéfico, assim, imaginemos o exemplo do Sub-17. O treinador que estava lá antes é meu amigo, eu dou muito bem com ele e as coisas infelizmente não se proporcionaram da melhor forma para ele. Mas pronto, não tendo nada a ver com isso, quando assumi o projeto, eu tenho uma forma diferente de ver o futebol do que ele tem. E levou sempre algum tempo a conseguir impor as minhas ideias. Ou seja, nós primeiro não tínhamos tempo quase para treinar as novas ideias, porque eu entrei numa fase extremamente difícil da época. Tínhamos, se calhar, os 3 jogos mais importantes da época, e não dava para estar a mudar muita coisa. A equipa estava bem classificada, mérito de todos, e de todos que estavam com eles antes, e não havia muitas razões para mudar. No entanto, há sempre uma outra coisa que nós queremos impor, um cunho mais pessoal à equipa, se calhar uma forma, lá está, aquilo que ainda agora falei há pouco, se calhar eu defendo de uma forma diferente, e então a forma como eu gosto que as minhas equipas defendam é, se calhar em 4-4-2, imaginemos, se calhar ele não, optaria por um 4-3-3, há sempre coisas a mudar. Claro que dentro das nossas limitações de tempo, principalmente, e se calhar este ano eu passei um bocadinho por essa experiência daquilo que os treinadores profissionais às vezes falam, que não têm tempo para treinar. E eu também acabei por não ter tempo para treinar porque estava sempre a preparar o jogo seguinte, então não dava, ou seja, o treino era sempre em função da preparação daquilo que íamos apanhar no fim de semana, e não daquilo que realmente se calhar a equipa às vezes precisava, ou que eu achava que precisava, porque também há quem tenha uma opinião completamente diferente e é válida na mesma. Nos outros clubes pronto passaste, desculpa ter-te interromper. Nos outros clubes pronto passaste, fala-se muito do modelo de jogo dos séniores e que depois as outras equipas dos escalões inferiores tentam se adaptar a esse modelo de jogo. No Infesta se calhar não há tanto isso, até porque este ano houve uma troca nos séniores de treinador, e cada qual tem a sua visão. Mas consideras que isso é importante para um clube de futebol, ter os seus treinadores das equipas principais dos escalões inferiores com um modelo de jogo idêntico ao da equipa dos séniores? Assim, eu acho que isso, quando falamos em modelo de jogo, o modelo de jogo é muito mais do que o próprio sistema, não é? Só por aí já é uma grande claro, já tínhamos aqui tema para falar durante 2 ou 3 horas. É verdade. Mas eu não sou apologista de que as equipas têm que jogar de uma forma idêntica àquilo que os séniores jogam, porque as características dos jogadores são completamente diferentes. Eu posso ter um ponta-lança nos séniores que jogue muito bem sozinho, e posso ter, porque se calhar é um jogador que ataca muito bem a profundidade, é um jogador que segura a bola, que procura mais o jogo em apoio, se calhar é um jogador muito mais completo, em que tu podes dizer, ok, ele está preparado para jogar sozinho, e tens 2 extremos eventualmente muito fortes, que pode jogar se calhar num sistema com três homens na frente, mas se calhar chegas ao escalão de formação e tens jogadores completamente opostos e tens jogadores completamente diferentes que não te deixam, ou que se calhar não estás a tirar o melhor deles se os puseres a jogar na mesma forma como jogam os séniores. Por isso eu não concordo muito com isso. Acho que é importante cada equipa trilhar o seu caminho, porque também, repara uma coisa, o objetivo da formação é preparar os jogadores para os séniores, certo? Esse é o primeiro objetivo da formação. É formar os jogadores, não só... Claro que o pessoal tem sempre aquela mania de dizer que tem que formar como homens e como jogadores e etc. Claro que isso é importante, mas quem anda no futebol é para ser jogador de futebol. Não é, isto aqui não há para... Claro que depois tudo o resto, a parte da humanidade do atleta, surge
com o balneário, se calhar mais. Eu penso assim, acho que é mais o convívio no balneário, as boas práticas, as formas, a educação, que nós também, depois, claro, também dentro de campo é obrigatório isso também acontecer, como é óbvio, mas se calhar tem mais a ver com aquilo que se passa entre eles, os jogadores todos juntos, como um grupo, do que propriamente com o treinador. O treinador está a prepará-los para entrarem no futebol sénior e claro, e tentarem chegar o mais longe possível. Portanto, eu acho que se calhar até é interessante um jogador, se calhar em sub-15 o treinador tem uma ideia, se calhar apanha no sub-17 outro treinador com uma ideia completamente diferente e se calhar outro no sub-19 com outra ideia. Já são 3 ideias com que ele já passou, já tem vivências dessas 3 ideias. Se calhar quando chegar aos séniores, mesmo que a ideia seja completamente diferente das outras 3, se calhar haverá qualquer coisa que ele vai aproveitar de um, do outro e do outro, percebes? Por isso eu acho que não faz muito sentido que se calhar faz mais sentido séniores. Se calhar faz mais sentido em clubes grandes, por exemplo, eu tenho uma simpatia, eu sou infestista de coração e sem sombra de dúvidas, tenho uma simpatia pelo Benfica desde pequenino, mas não é por eu ter essa simpatia que vou dizer isto. O Benfica ultimamente, por exemplo, tem vendido jogadores de uma forma abismal sim. E em tenra idade. Mas se calhar esses jogadores estão mesmo formados nessa base, ou seja, a equipa sénior tem uma ideia de jogo e os outros escalões baseiam-se muito nessa equipa sénior. Também tem o sub-23, tem a equipa B, também é uma coisa totalmente diferente daquilo que é o Infesta. Se calhar para os clubes pequenos isso não é tão importante e se informar, é a minha opinião pelo menos, mas se fosse um clube profissional aí se calhar já seria mais interessante ter esse tipo de ideia, digo eu. Repara uma coisa, eu não sei, pronto, estás-me a falar nisso, repara uma coisa, por exemplo, o Bruno Lage assumiu a equipa há 2 anos, Um ano e pouco. Pronto, exatamente. Em janeiro do ano passado. Esta seria a segunda época dele, não é? Pronto, falando em época, seria a segunda época. Mas antes do Bruno Lage estava lá o treinador que se calhar tem uma ideia completamente diferente da dele. Faz sentido mudar todo o modelo de formação só porque se mudou o treinador nos Chainas e a ideia é completamente diferente. Lá está. Eu acho que se acreditamos num modelo de jogo, e aí lá está, é o modelo de jogo, e não se calhar e o modelo de jogo, para mim, assenta muito na ideia do treinador e não em sistema. Mas se partimos do pressuposto que é um modelo de jogo que é comum, mas que implica só que existem alguns tipos de comportamentos à formação, se calhar faz mais sentido que assim seja, do que estar propriamente a olhar para os séniores e dizer, se o lateral direito lá não procura jogo interior, então o nosso lateral direito também não pode procurar jogo interior, quando se calhar ele é um atleta super forte a procurar esse jogo, percebes? Acho que faz algum sentido olhar para os séniores, claro que sim, como um exemplo até, porque os séniores são o expoente máximo de qualquer clube, e toda a gente que anda aqui, que gosta de séniores e vai ver os séniores e quer ir treinar os séniores, é a ambição quase de qualquer treinador, é chegar a esse patamar. Mas se bem que é válido que há treinadores que dizem que não saem da formação e faz todo sentido, é a opinião deles. Agora, acho que a nível de modelo de jogo as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Agora, a nível de quando falamos em ideia, penso que será mais adaptada a cada um deles. Exatamente. Até porque depois também há aquele risco, entre aspas, eu ainda aqui há dias estava a comentar uma publicação feita numa página do Facebook, que agora ultimamente tem estado mais em voga, né? Porque estamos todos em casa e passamos mais tempo ligado às redes sociais, e até pediam, por exemplo, o melhor 11 da seleção portuguesa que tu viste a jogar, ou seja, de todos os jogadores que tu viste a jogar na seleção portuguesa, desde que, pronto, qual foi o melhor 11? Eu, por exemplo, como lateral direito coloquei o Miguel. O Miguel, por exemplo, foi um jogador que nunca foi lateral direito na vida dele, na formação, foi sempre extremo direito e foi recuando até ser defesa direito e fez a carreira que fez. Por isso é que eu às vezes coloco a ideia se o modelo de jogo, ou se a ideia de jogo da equipa sénior é importante ou não para a formação, porque depois ocorrem estas situações, como o Fábio Coentrão também, que foi sempre extremo esquerdo e depois chegou aos séniores de defesa esquerda. Aliás, foi o Jorge Jesus que o colocou a defesa esquerda. Por isso é que eu às vezes aos séniores como extremo, mas depois o Jorge Jesus mas os melhores anos da carreira dele foram passados como lateral esquerdo, não é? No Benfica mesmo no Real Madrid, exatamente. Sim. Diogo, olha, nós estamos a viver esta situação nova, o Covid-19. Como é que tu estás a viver este momento? Estás em casa, penso eu, se és pessoa de educação física, com certeza que não estás a dar aula. Não. Estou a viver um bocadinho dentro daquilo que
que está a acontecer, ou seja, a minha namorada é enfermeira, ou seja, não está diretamente na frente de ataque, na linha da frente, como os termos que o nosso Ministério usa, não está na linha da frente diretamente com os Covid, mas lá está, trabalha no hospital em que a qualquer momento pode aparecer lá um Covid. E eventualmente, muitas vezes, aliás, ela já tem vindo a falar de situações que eles desconfiam, que há desconfianças e que há lá está, chega lá uma pessoa que está completamente saudável, ela trabalha mais na área de obstetrícia, está mais ligada aos bebés, mas lá está, às vezes chegam lá grávidas que de vez em eventualmente a qualquer momento começam a tossir, e imagina, percebes? A tossir constantemente, claro, e desconfiam logo, pode ser, pode não ser, ou seja, não estando diretamente a lidar com eles, está sempre presente aquele medo de qualquer momento poderá aparecer um caso desses. É assim, como te digo, é um caso, estou a viver um bocadinho dentro daquilo que se tem vindo a passar, esperando que as coisas melhorem o mais cedo possível, principalmente para nós voltarmos a fazer aquilo que mais gostamos, que é estar no campo e estar no treino e nos jogos, e que faz falta a toda a gente, porque aquele bocadinho sem competição, sem sairmos de casa, nem que seja só ao final da tarde para ir dar treino e chegar a casa mais tarde, jantar. Já não estava habituado a jantar às 8h30, 9 horas, por isso. Já uma pergunta que eu tenho feito portanto, a todos: tu deste algum plano de treinos aos jogadores para eles manterem em forma em casa? Eu falei eu deixei-lhes o plano de treino, não deixei. Deixei-lhes algumas diretrizes que acho que eles deviam seguir, principalmente no grupo dos atletas, mais ligado, mais ao sub-17. O sub-10 não. Eles próprios já são ativos por natureza, não faz muito sentido estar a dizer, olha, vamos fazer assim. Claro que há um pequeno ou outro desafio que podemos lançar-lhes de vez em quando, e ainda no outro dia foi engraçado porque fizemos uma videochamada com todos à noite. Foi engraçado porque eles já não se viam há algum tempo uns com os outros. Eu também já não os via desde o último treino, basicamente, que foi. Mas com os sub-17 deixei algumas diretrizes para eles irem fazendo, principalmente preparação, porque na altura íamos disputar o último jogo desta fase, e não sabíamos muito bem como é que isto ia acontecer, se ia para a frente, se não ia para a frente, se ia continuar, se não ia continuar. Então, basicamente, aquilo que eu lhes disse foi para eles, dentro das possibilidades de cada um, trabalhar em regiões importantes do corpo, como, por exemplo, de estabilidade, como o core, a zona abdominal, que é muito importante, principalmente na prevenção de lesão, porque lá está, quando esperávamos nós voltar à competição o mais depressa possível, e quando voltássemos à competição, estarmos o mais preparados, porque ia ser diferente entrar sem qualquer tipo de ritmo, ou entrar já com... Não iam ter ritmo de competição, porque iam estar parados, mas as coisas, pronto, era mais fácil e mais rapidamente adquiríamos esse ritmo. Exatamente. Falaste na competição, entretanto a Associação já decretou que as competições foram suspensas de vez, ou seja, terminam como o Infesta terminou a primeira fase em segundo lugar, atrás do Leixões, que é uma equipa A, e há aquela dúvida, embora... Uma equipa B. Sim, exato. Tem uma equipa A na primeira divisão. Na primeira divisão, exatamente. Mas a partir daquilo que têm dito é que o Infesta garantiu a subida à primeira divisão distrital. Claro. Era esse o teu objetivo? Mesmo, eu sei que tu não começaste, mas quando entraste para a equipa dos sub-17? Claro que sim, esse foi o objetivo que a direção e a coordenação, neste caso, me propôs. O grupo é fantástico, tem uma qualidade fantástica, individualmente são muito bons, e o mais difícil ali foi fazer deles um coletivo. O mais difícil, claramente, foi fazer deles um coletivo. Quando conseguimos, começamos a ter resultados, e as coisas foram a bom porto e terminamos em segundo lugar. Claro que não era uma tarefa fácil, sabendo que de antemão que vinham principalmente, acho que eram dois jogos sem vencer, penso que era isso, ou nos últimos 3 jogos tinham tido uma derrota e um empate. Não era uma situação fácil, a equipa animicamente estava um bocadinho em baixo, mas assim,
todo o trabalho feito anteriormente tinha sido fantástico da parte do colega que estava a acompanhar a equipa. E nós só tínhamos como obrigação, entre aspas, não é? Responder ao convite do clube para continuar e para assumir que a equipa era uma candidata à subida da divisão. E Exatamente. Felizmente penso que foi conseguido, assim, da parte, lá está, esse comunicado há pessoas que interpretam de uma forma, há outras que interpretam de outra, também não está muito claro. Eu acredito que a equipa irá subir e que a equipa para o ano estará a competir na primeira divisão. E esperemos realmente que sim, porque era um objetivo cumprido para o clube e individualmente para mim e para a minha equipa técnica e para os jogadores, exatamente igual. Olha, para terminar, este ano ou na próxima temporada a Federação anunciou que vai criar a segunda Divisão Nacional deste escalão de Sub-17. Que opinião é Sub-15, sim. Que opinião é que tu tens acerca desta nova criação? Olha, é o seguinte, eu não sei se isto irá para a frente, não é? Agora com esta situação, não sei muito bem porque visto que a Federação comunicou que não haveriam descidas, e nem neste caso nem subidas aos campeonatos nacionais, não sei se esta segunda divisão nacional não irá aguardar mais uma época para que tudo volte ao normal. Claro. Mas assim, eu acho que a nível nacional e para os clubes, acho que é muito interessante. Sinceramente, acho que é muito interessante para os miúdos, porque eu também já tive a experiência de estar num campeonato nacional de júniores e, como te disse há pouco, quando estava a trabalhar no Nogueirense, exatamente, tive a oportunidade e foi uma época desgastante, muito desgastante, porque são viagens longas, são muitos jogos, muitos treinos, foram perto de 200 treinos. Aquilo foi mesmo muita coisa. Mas foi uma época em que aprendi imenso e que nos valoriza sempre, não é? Valoriza-nos sempre e valoriza também qualquer jogador. Mas acho que ao nível do clube será sempre uma mais-valia, porque estará sempre mais perto de estar na divisão, não é na divisão máxima, porque ainda depois haverá sempre a primeira divisão, mas é uma divisão que já é nacional e que dá sempre outra projeção. A nível distrital, eu penso que vai tirar um bocadinho de competitividade à primeira divisão, porque haverá equipas que já não vão conseguir, não vão estar no campeonato distrital, que são sempre equipas com qualidade e que criam sempre dificuldades, mas claro, assim, uma coisa, acho sinceramente, acho que para termos uma não podemos ter a outra, mas penso que é benéfico, penso que tirando, assim, juntando tudo, fazendo a medição das duas partes, acho que é uma medida acertada da parte da Federação. Muito bem. Diogo, eu não te fiz esta pergunta, eu devia ter feito anteriormente. O Infesta, portanto, este ano é a primeira vez que estás a representar o clube. Tu já conhecias o Infesta antes? Obviamente que sim, mas a realidade do clube, que opinião é que tu tens acerca do clube? Assim, já conheci, claro que o Infesta toda a gente conhece, não é? Felizmente é um clube que toda a gente conhece, quanto mais não seja pelo seu passado histórico, quando andava nas divisões nacionais e dos séniores, e esperemos que num futuro próximo possa lá voltar. Mas assim, o Infesta, aquilo que eu encontrei no Infesta foi, acima de tudo, é uma palavra um bocadinho batida, porque agora toda a gente é uma família, isto agora é famílias para todo lado e é uma palavra um bocadinho batida. Mas eu penso que todos, principalmente a nível da direção, dos diretores que estão presentes com as equipas, etc., eu penso que todos caminhamos para o mesmo lado. É claro que há sempre um ou outro que cria-nos sempre algumas dificuldades, mas penso que todos caminhamos na mesma direção. Toda a gente pensa para bem do clube, toda a gente pensa na forma como podemos elevar ainda mais o clube e o nome do clube, principalmente. E toda a gente olha para os seus lá está, para os seus jogadores, para os jogadores que estamos a acompanhar, não é? Como mais-valias que são para manter dentro do clube e que fazem e mostram-lhes o que é o Infesta. E é o que eu tenho sentido claramente. É o primeiro ano que me falaste e bem, é o primeiro ano que estou no clube, mas tem sido um ano de grande aprendizagem do que é ser infestista, do que é o Infesta, do que é entrar na sala de troféus do Infesta, quando o coordenador, o Luís, me mostrou e o Nuno.
é olhar realmente olhar para um clube cheio de história. É um clube enorme que tem todas as condições para poder voltar aos locais onde andou e quem sabe mais acima. Agora, claro que é preciso algum apoio da parte de quem está por fora, claro que sim. E agora estamos com esta situação também do nosso campo, que estamos a ver como é que se vai resolver. Mas espero sinceramente que a Câmara Municipal de Matosinhos olhe para o Infesta como o grande clube que é e o clube cheio de história que é. E que possamos levá-lo novamente a bom porto. Eu costumo dizer que o Infesta é um clube grande de forma humana, mas é pequeno a nível de instalações, ou seja, temos todas as condições humanas para chegar longe, mas infelizmente as instalações... É verdade. É assim, mas repara uma coisa, poucos são os clubes que têm 2 campos, e o Infesta tem 2 campos. Assim, de nível de infraestruturas, eu não considero que estejamos mal. Agora, assim, claro que este ano há dificuldade de lá da situação do campo de Marelo, exatamente, da Arroteia, do Parque de Jogos, da Arroteia, mas o Infesta, para todos os efeitos, tem 2 campos. É um clube é um clube que mostra a cidade e mostra, e quem está de fora, acho que olhando poderia pensar assim, que mostra a cidade o quão grande é. E é pena realmente que estejamos a atravessar esta fase, se calhar não tão boa a nível de séniores e etc. Esperemos agora que o comunicado saia também da parte dos séniores, porque foi pena porque eles estavam apesar de estar numa posição que as coisas não estavam favoráveis neste momento, só dependiam deles e tinham tudo para se manter. E eu acreditava que sim, porque felizmente tenho acompanhado alguns jogos dos séniores. O que por acaso vou-te fazer uma confidência, é a primeira vez em que eu estou a treinar que eu acompanho assim alguma equipa sénior. E tem sido um desafio interessante e tem gostado bastante. Mas pronto, agora vamos aguardar claro. E ver o que é que isto vai dar principalmente a parte das infraestruturas, não é? Exatamente. Muito bem, Diogo. Olha, mais uma vez, muito obrigado por teres estado aqui nestes 45 minutos deliciosos que foram uma excelente conversa. Mais uma vez, muito obrigado e espero que corra tudo bem a nível pessoal. Deixa-me só agradecer a todos os que estiveram connosco neste direto e a todos quem teve a oportunidade de eu lidar diretamente com eles durante esta época. Agradecer-lhes pela dedicação, pelo empenho máximo que sempre tiveram e esperamos estar na próxima época todos juntos, porque isso é que é o mais importante. Exatamente, Diogo. Muito obrigado mais uma vez, Diogo. Como já devem ter reparado no vosso rodapé em baixo, já temos um convidado novo para amanhã, às 9h30 da noite. É o André Azevedo, que é o atual treinador dos juvenis do handball do Infesta. Muito obrigado por estarem desse lado e marcamos encontro então amanhã para as 9h30 da noite. Um abraço.